Você já sentiu que está à beira de algo, mas não sabe o quê? Uma sensação de que a vida, como você a conhece, está prestes a mudar drasticamente, mas a mudança permanece envolta em mistério? Talvez uma inquietação persistente, um sussurro constante de que existe mais, muito mais, do que o que você está vivendo agora. Essa sensação, por mais vaga e frustrante que possa parecer, pode ser o prenúncio de um despertar interior, um chamado da sua própria alma para trilhar um caminho de autodescoberta e transformação profunda. É comum nos sentirmos perdidos em meio à rotina, às expectativas sociais e às demandas incessantes do dia a dia. Construímos nossas vidas em torno de certezas aparentes, de valores que nos foram transmitidos e de metas que nos foram impostas. Mas, em algum momento, essa estrutura pode começar a ruir, revelando um vazio interior que antes permanecia oculto. É como se a máscara que usávamos para nos apresentar ao mundo começasse a rachar, expondo uma vulnerabilidade que nos assusta e nos confunde. Essa experiência, embora desconcertante, é inerente à condição humana. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, dedicou sua vida a explorar os meandros da psique humana, mapeando os caminhos que levam à individuação, ao processo de se tornar um ser completo e autêntico. Jung compreendia que a jornada interior é complexa e desafiadora, repleta de sombras e de mistérios que precisam ser desvendados. Ele nos ensinou que a dor e o sofrimento podem ser catalisadores para o crescimento pessoal, que a crise pode ser uma oportunidade para nos reinventarmos e para nos reconectarmos com a nossa essência. Talvez você esteja experimentando uma crescente insatisfação com o seu trabalho, mesmo que ele seja bem remunerado e socialmente reconhecido. Ou talvez você sinta que seus relacionamentos perderam o sentido, que as pessoas que antes eram importantes para você agora parecem distantes e desconectadas. Pode ser que você esteja se questionando sobre o propósito da sua vida, sobre o que realmente importa para você, sobre o legado que você deseja deixar no mundo. Esses questionamentos, por mais perturbadores que possam parecer, são sinais de que algo está se movendo dentro de você. São como sementes de consciência que estão germinando em seu interior, buscando a luz para florescer. Ignorá-las seria como sufocar o seu próprio potencial, como negar a sua própria verdade. É importante ressaltar que o despertar interior não é um evento único e instantâneo, mas sim um processo contínuo e gradual. É uma jornada de autoconhecimento que exige coragem, honestidade e paciência. É preciso estar disposto a confrontar as suas próprias sombras, a reconhecer as suas próprias fraquezas e a aceitar as suas próprias imperfeições. É preciso ter a humildade de reconhecer que você não tem todas as respostas e a abertura para aprender com as suas experiências, com os seus erros e com os seus acertos. Essa jornada pode ser solitária e desafiadora, mas também pode ser incrivelmente gratificante. Ao se conectar com a sua essência, ao descobrir o seu propósito e ao viver de acordo com os seus valores, você se torna mais autêntico, mais feliz e mais realizado. Você se torna a pessoa que você sempre soube que poderia ser. Então, respire fundo e permita-se sentir essa inquietação, essa curiosidade, essa vontade de explorar o desconhecido. Abra-se para a possibilidade de que a sua vida está prestes a mudar para sempre. Permita-se embarcar nessa jornada de autodescoberta e transformação. Você não está sozinho. Muitos outros estão trilhando esse mesmo caminho. E juntos podemos nos apoiar, nos inspirar e nos ajudar a florescer. Agora imagine que o despertar interior se manifesta através de sinais sutis, como uma bússola interna, que aponta para uma direção ainda desconhecida. 5 desses sinais merecem atenção especial, pois podem indicar que você está prestes a embarcar em uma jornada de transformação profunda. Primeiramente, observe se você sente um incômodo persistente que não consegue nomear. Não se trata de uma tristeza passageira ou de um problema específico que pode ser resolvido com uma simples mudança de cenário. É uma sensação mais profunda, um vazio existencial que paira sobre você, como uma sombra
que o acompanha em todos os momentos. É como se algo estivesse faltando, mas você não consegue identificar o que é. Esse incômodo pode se manifestar como uma irritabilidade constante, uma dificuldade em se concentrar nas tarefas do dia a dia ou uma sensação de que você está vivendo uma vida que não é a sua. Em segundo lugar, preste atenção à perda de interesse por coisas que antes lhe davam prazer. Aquelas atividades que antes o entusiasmavam, como hobbies, esportes ou encontros sociais, agora parecem sem graça e desinteressantes. Você sente que não tem mais paciência para as mesmas conversas, que não se identifica mais com os mesmos valores e que não encontra mais sentido nas mesmas atividades. É como se você estivesse se desprendendo de uma pele antiga, se preparando para renascer em uma nova forma. Ademais, observe as mudanças que estão ocorrendo em seus relacionamentos. Aquelas pessoas que antes eram importantes para você podem começar a se distanciar, enquanto novas pessoas entram em sua vida, trazendo novas perspectivas e novas oportunidades. Você pode sentir que não se encaixa mais nos mesmos círculos sociais, que seus valores e interesses estão se tornando diferentes dos das pessoas ao seu redor. É como se você estivesse se movendo em direção a um novo grupo de almas, pessoas que ressoam com a sua nova vibração. Outro sinal importante são as sincronicidades recorrentes. São coincidências significativas que parecem ter um propósito maior, como encontrar um livro que responde a uma pergunta que você estava se fazendo, ouvir uma música que expressa exatamente o que você está sentindo, ou encontrar uma pessoa que lhe oferece a ajuda que você precisava. Essas sincronicidades são como mensagens do universo, sinais de que você está no caminho certo, de que está sendo guiado em direção ao seu destino. Por fim, fique atento ao retorno de medos antigos. Aqueles receios que você pensava ter superado podem ressurgir, trazendo à tona traumas e inseguranças que você havia enterrado no passado. É como se a sua sombra estivesse se manifestando, revelando os aspectos de si mesmo que você ainda precisa curar e integrar. Esses medos podem se manifestar como ansiedade, pânico, insônia ou pesadelos. É fundamental encarar esses sinais não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento. Eles são como um mapa que o guia em direção ao seu verdadeiro eu. Um convite para explorar as profundezas da sua alma e para se tornar a pessoa que você sempre soube que poderia ser. Ao reconhecer e integrar esses sinais, você estará se aproximando cada vez mais do seu despertar interior. De outra forma, ignorá-los poderá prolongar o sofrimento e a sensação de estagnação. De acordo com Carl Jung, o processo de individuação é uma jornada complexa, mas essencial para alcançar a totalidade do ser. Ele delineou vários estágios cruciais nesse percurso, cada um com seus próprios desafios e recompensas. A psicologia profunda junguiana nos oferece um mapa para navegar neste território interior. Um conceito fundamental é a sombra. Jung a descrevia como a parte de nós mesmos que preferimos manter oculta, o repositório de traços considerados negativos, inadequados ou socialmente inaceitáveis. A sombra contém impulsos instintivos, desejos reprimidos e memórias dolorosas. Em vez de tentar suprimi-la ou negá-la, Jung defendia a importância de reconhecê-la e integrá-la à nossa consciência. Imagine a sombra como uma sala escura dentro de sua casa. Ignorá-la não a fará desaparecer. Pelo contrário, os objetos lá dentro podem se acumular e se tornar um obstáculo. A integração da sombra não significa agir de acordo com seus impulsos negativos, mas sim compreendê-los e canalizá-los de forma construtiva. E, ao fazer isso, recuperamos energia psíquica que antes era gasta na repressão e ganhamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Outro conceito central é o Self, o arquétipo da totalidade. O Self representa o centro da psique, o ponto de equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. É a nossa essência mais profunda, o potencial para nos tornarmos completos e autênticos. A jornada de individuação é, em última análise, a busca pelo Self. É um processo de descoberta e integração de todas as partes de nós mesmos, incluindo a sombra, o ânima,
a representação do feminino no homem, e o ânimos, a representação do masculino na mulher. A morte simbólica é um estágio crucial nesse processo. Não se trata de uma morte física, mas sim da dissolução de antigas identidades, crenças e padrões de comportamento que já não nos servem. É um momento de crise, de confronto com o desconhecido, de renúncia ao familiar. Imagine uma lagarta se transformando em borboleta. A lagarta precisa morrer para dar lugar à borboleta. Da mesma forma, precisamos deixar para trás o que já não nos serve para que possamos renascer em uma nova forma. Essa morte simbólica pode ser dolorosa e assustadora, mas é necessária para o nosso crescimento. Jung acreditava que o processo de individuação é uma tarefa para a vida toda. Não há um ponto final, mas sim uma jornada contínua de autodescoberta e transformação. É um caminho que exige coragem, honestidade e paciência. Mas as recompensas são imensas. Uma vida mais autêntica, mais significativa e mais realizada. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um momento de crise. Em vez de resistir à mudança, tente abraçá-la. Pergunte-se: o que essa crise está me ensinando? Que partes de mim precisam ser transformadas? Que crenças precisam ser abandonadas? Ao fazer essas perguntas, você estará abrindo o caminho para o seu despertar interior. Conquanto a jornada de individuação seja profundamente pessoal e única, é crucial reconhecer que ela não se desenrola em um vácuo. Nossas interações sociais, as dinâmicas familiares e as pressões culturais exercem uma influência considerável no nosso processo de autodescoberta. Desta forma, a forma como internalizamos as expectativas alheias e como negociamos a nossa identidade em relação ao mundo exterior molda significativamente a nossa trajetória individual. Neste contexto, é imperativo desmistificar a ideia de que a autorrealização implica necessariamente um rompimento radical com o passado ou um isolamento do presente. Pelo contrário, a verdadeira individuação reside na capacidade de integrar as nossas experiências pregressas e os nossos relacionamentos atuais de uma maneira consciente e autêntica. Imagine, por exemplo, uma árvore que estende as suas raízes profundamente no solo, buscando nutrientes e estabilidade, ao mesmo tempo em que se eleva em direção ao céu, buscando a luz e o crescimento. Da mesma forma, podemos honrar as nossas origens e os nossos laços familiares, sem que isso nos impeça de perseguir os nossos próprios objetivos e de expressar a nossa individualidade. Acrescente-se que a busca pela autenticidade muitas vezes nos coloca em conflito com as normas sociais e as expectativas familiares. Podemos nos sentir pressionados a seguir um caminho que não é o nosso, a sacrificar os nossos sonhos em prol da aprovação alheia, ou a reprimir os nossos verdadeiros sentimentos para evitar o julgamento. No entanto, é importante lembrar que a verdadeira liberdade reside na capacidade de tomar decisões conscientes e alinhadas com os nossos valores, mesmo que isso signifique desafiar o status quo ou decepcionar algumas pessoas. Em contrapartida, a aceitação incondicional não implica necessariamente concordância ou passividade. Podemos amar e respeitar os nossos familiares e amigos, mesmo que discordemos das suas opiniões ou das suas escolhas. A chave está na comunicação honesta e na definição de limites saudáveis que nos permitam manter a nossa individualidade sem comprometer os nossos relacionamentos. Pense em um rio que flui livremente, contornando as pedras e os obstáculos que encontra pelo caminho, sem perder a sua essência. Outro sim, a cultura em que vivemos também exerce uma influência poderosa na nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Os valores, as crenças e os estereótipos que nos são transmitidos desde a infância moldam a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. É fundamental questionar esses padrões e desafiar as ideias preconcebidas, a fim de construir uma visão de mundo mais ampla e inclusiva. Imagine, por exemplo, um caleidoscópio que nos permite enxergar a realidade sob diferentes perspectivas, revelando a beleza e a complexidade do mundo que nos cerca. Ademais, a individuação não é um processo individualista, mas sim uma jornada
que nos conecta a toda a humanidade. Ao nos tornarmos mais autênticos e conscientes de nós mesmos, contribuímos para a construção de um mundo mais justo, mais compassivo e mais harmonioso. Ao irradiarmos a nossa luz interior, inspiramos os outros a fazerem o mesmo, criando um efeito cascata de transformação e de cura. À medida que entrelaçamos estes fios de compreensão, emerge uma tapeçaria complexa, ricamente texturizada com nuances da experiência humana. Longe de se apresentarem como elementos isolados, os insights que desdobramos até agora ressoam uns com os outros, criando um coro de vozes interiores que clamam por autenticidade e inteireza. Como um mosaico onde cada fragmento, aparentemente desconexo, contribui para a beleza da imagem final, cada reflexão nos aproxima da compreensão profunda do nosso potencial inato. Refletindo sobre esta jornada até agora, torna-se evidente que o despertar interior não é um evento passivo, mas sim um processo ativo de autocriação. Não se trata de encontrar uma resposta predefinida, mas sim de moldar a nossa própria verdade, de esculpir a nossa própria identidade a partir da matéria-prima das nossas experiências. É como um rio que, ao fluir, não apenas encontra o seu caminho, mas também o cria, moldando a paisagem ao seu redor. Nesse sentido, a jornada de individuação se revela não como um destino fixo, mas como uma dança contínua entre o eu que fomos, o eu que somos e o eu que aspiramos ser. É uma exploração constante das nossas profundezas, uma busca incessante pela nossa essência, uma celebração da nossa singularidade. Como um farol que guia os navegantes em meio à escuridão, a nossa consciência interior nos orienta em direção à nossa verdade, iluminando o caminho que nos leva à nossa realização. Portanto, ao nos aproximarmos do clímax desta reflexão, convido você a contemplar a sinergia entre os desafios que enfrentamos e as oportunidades que se apresentam. A dor, a dúvida e o medo não são inimigos a serem combatidos, mas sim mensageiros que nos alertam para a necessidade de mudança e transformação. Como um crisol que purifica o ouro, as dificuldades da vida nos refinam, nos fortalecem e nos capacitam a brilhar com mais intensidade. Assim, com o coração aberto e a mente receptiva, preparemo-nos para acolher a mensagem final, a chave que abrirá a porta para uma nova compreensão, um novo começo. Que a sabedoria que acumulamos ao longo desta jornada nos inspire a viver com mais autenticidade, mais coragem e mais compaixão. Que a luz que descobrimos dentro de nós ilumine o nosso caminho e o caminho daqueles que nos rodeiam. Avancemos então rumo ao ponto culminante deste nosso encontro, com a certeza de que a melhor versão de nós mesmos aguarda para ser revelada. A jornada do despertar interior, como exploramos, não se revela como um destino final, mas sim como uma espiral ascendente de autodescoberta. Não é sobre alcançar um nirvana permanente, isento de desafios ou incertezas, mas sim sobre aprender a navegar as águas turvas da existência com maior consciência e compaixão. É sobre abraçar a imperfeição inerente à condição humana, reconhecendo que as quedas e os tropeços são tão valiosos quanto os momentos de clareza e euforia. A verdadeira maestria reside, portanto, na capacidade de transformar a dor em aprendizado, a sombra em luz e o caos em oportunidade. É sobre cultivar uma resiliência interior que nos permita enfrentar os desafios da vida com coragem e serenidade, sem nos deixarmos abater pelas adversidades. É sobre encontrar a beleza na impermanência, a sabedoria na incerteza e a força na vulnerabilidade. Lembre-se que a individuação, como Jung nos ensinou, é um processo contínuo, uma busca incessante pelo nosso eu autêntico. Não se trata de nos tornarmos perfeitos, mas sim de nos tornarmos inteiros, de integrarmos todas as partes de nós mesmos, tanto as luminosas quanto as sombrias. É sobre aceitar a nossa complexidade, a nossa contradição, a nossa humanidade. A melhor fase da sua vida, como reiteramos, não é um lugar a ser alcançado, mas sim um estado de consciência a ser cultivado. É sobre viver o presente com plenitude, apreciando os pequenos prazeres da vida, nutrindo os nossos relacionamentos e perseguindo os nossos sonhos com paixão e propósito.
É sobre nos conectarmos com a nossa essência, com a nossa verdade, com a nossa alma. E finalmente lembre-se que você não está sozinho nesta jornada. Muitos outros estão trilhando este mesmo caminho, buscando a sua própria luz interior. Compartilhe a sua experiência, ofereça o seu apoio, inspire os outros a seguirem os seus corações. Juntos, podemos criar um mundo mais compassivo, mais autêntico e mais conectado. A verdadeira prática começa agora, a cada respiração, a cada escolha, a cada momento de presença. Que a sua jornada seja repleta de amor, de alegria e de paz.